Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética, autor e escritor também de um dos capítulos do Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, da editora Paulinas, junto com a teóloga e biblista Eliane de Campo Belo. Esse material que é um subsídio para o estudo da Carta aos Romanos em grupo nesse mês de setembro. E estamos celebrando o 22º domingo do Tempo Comum, neste nosso programa O Pão da Palavra, que medita a Palavra de Deus dominical. Nós temos como palavra de Deus Eclesiástico alguns versículos do capítulo 3 de Eclesiástico, alguns versículos do capítulo 12 de Hebreus e Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois o versículo 7 a 14. Se você está passando aqui pela primeira vez, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Então vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, na primeira leitura, nós temos alguns versículos do capítulo 3 do livro de Eclesiástico. O livro de Eclesiástico é um livro originalmente escrito em grego, então por isso não se encontra na Bíblia hebraica, mas a tradição católica considera esse texto como canônico. Se trata de como se fosse exortações, conselhos, meditações que um autor chamado Jesus Ben Sirac, né, faz para a comunidade judaica, com a finalidade de formar essa comunidade judaica na fé dos antepassados, fazendo um contraponto a justamente a cultura grega que está influenciando a cabeça de todo mundo, né? E aqui nesse texto, especificamente, o autor vai trabalhar a questão da humildade, né? Então vai dizer que na medida em que a pessoa for humilde, ela encontra graça diante de Deus, que é aos humildes que Deus revela os seus mistérios, Deus glorifica os humildes, né? E que o homem inteligente, ele reflete as palavras dos sábios. A inteligência aqui sendo um sinônimo da própria humildade, a humildade de querer aprender com os demais. Agora, o oposto, né? Ou seja, o desejo da grandiosidade, de você ser altaneiro, aparecer diante dos outros, o orgulho. Olha, aqui tem uma frase muito forte: o mal do orgulhoso não existe remédio, né? Pois uma planta de pecado está enraizada nele. É daqui que vem a ideia que o primeiro pecado consiste no orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males na vida espiritual, né? Então, o oposto da humildade é esse orgulho, o não querer aprender, o considerar-se grande, né? Então, já se tem esta ideia, esta mentalidade, esta reflexão aqui na literatura sapiencial de Israel. E aí, o paralelo dessa leitura, concordando com os ensinamentos, aqui que já aparece, portanto, aqui no Antigo Testamento, nós vamos ter no Evangelho de Lucas, capítulo 14, então, Jesus que vai na casa de um fariseu e ele percebe o orgulho daqueles que estão lá neste jantar. Porque Jesus repara que todos escolhiam os primeiros lugares. Então, no primeiro momento, Jesus conta a parábola de que quando fores a uma festa de casamento, não é para escolher o primeiro lugar, mas sente-se, né? Sente-se lá no último lugar para que o dono da festa te coloque no lugar devido, né? No lugar devido. Então aqui é muito interessante porque alguns vão levantar a hipótese que o último lugar na mesa era justamente o lugar reservado ao diácono, ou seja, aquele que servia os demais. Então, a postura de humildade consiste na postura de colocar a vida a serviço e de servir aos demais, né? Então, é muito bonito isso. Não se considerar o mais importante para que Deus, de fato, possa te colocar no seu devido lugar, né? Seu devido lugar.
Jesus termina esta primeira parte da parábola dizendo: quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O exemplo disso está, inclusive, na última ceia, quando a gente vê Jesus sendo o mais importante, sendo o anfitrião, ele assumindo o lugar do último, porque ele começa a lavar os pés de todo mundo e servir a todo mundo. Então, olha só que coisa linda. O próprio Jesus deu o exemplo desta humildade na última ceia, da qual ele foi o anfitrião. Né? Depois, do versículo 12 ao 14, Jesus conta. Então, Jesus vai exortar quem o chamou para esse jantar. Quando deres um almoço ou jantar, não convide quem te possa retribuir, mas convide, veja só que interessante, pobres, aleijados, coxos e cegos, porque eles não te podem retribuir. E tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Aqui é uma lição maravilhosa também da parte de Jesus. Porque nós normalmente fazemos o bem a quem pode nos agradecer, a quem também pode nos fazer o bem. Mas o verdadeiro sinal da gratuidade do nosso amor é fazer o bem a quem nem tem condição de retribuir um bem para conosco. Essa é a verdadeira gratuidade. A gratuidade cristã é nesse nível. É nesse nível, né? Ou seja, de graça a gente recebeu o perdão, o amor e a misericórdia de Deus, então de graça a gente também tem de oferecer bondade, gratuidade e perdão para os demais, né? É muito bonito quando, por exemplo, as pastorais sociais de fato oferecem comida para quem não tem como retribuir. A única coisa que eles podem fazer é o seguinte: olha, muito obrigado, que Deus te pague. E não é simplesmente um jargão. Deus haverá de pagar isso na ressurreição dos justos. Na medida em que a gente for gratuito nos nossos relacionamentos, sobretudo para com aqueles que não têm com que agradecer, com que retribuir, a recompensa virá na vida eterna. A recompensa virá na ressurreição, né? Uma coisa linda. Um ensinamento belíssimo e muito pertinente para os tempos atuais, né? Procurar fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca, sobretudo para aqueles que não têm com que retribuir. Depois, na segunda leitura, alguns versículos do texto de Hebreus, que é uma coletânea de homilias de um autor anônimo. O autor aqui vai dizer que nós nos aproximamos do Monte Sião e da cidade do Deus vivo. Se no Antigo Testamento o povo ia se aproximar de Deus, lá no primeiro Monte Sião, e lá era uma realidade terrível, fogo ardente, escuridão, treva, tempestade, som de trombeta e voz poderosa, que o povo ficava apavorado quando Deus se manifestava, pois no Novo Testamento Deus se manifestou em pessoa humana, em Jesus Cristo. O humano Jesus é Deus que se fez carne. Então, uma realidade muito mais próxima, uma realidade muito mais bela, uma realidade muito mais acessível, não menos exigente, mas uma realidade muito mais acessível que não nos amedronta. Se no Antigo Testamento Deus se manifestava no fogo, no trovão, na montanha que explodia, Deus se manifestou no Novo Testamento numa criança recém-nascida, que pode ser acolhida, que tem que ser acolhida, que tem que ser cuidada. Ou seja, uma outra revelação totalmente diferente, né? Então, que a gente possa, de fato, acolher a Jesus como mediador dessa nova e definitiva aliança. Superar essas imagens de Deus que nos amedrontam, que nos apavoram, porque Deus, de fato, se fez humano para ser acolhido, para ser amado por todos nós. Como que você, na sua vida espiritual, tem acolhido Deus desta forma? No humano Jesus. Naquele Jesus que perdoava, naquele Jesus que curava, naquele Jesus que alimentava quem estava com fome, naquele Jesus que estava ao lado de doentes, pecadores, enfermos. Essa é a revelação definitiva de Deus. Não há que esperar uma outra revelação. Então, que o nosso coração possa se encher de profunda gratidão. O que é que Jesus, portanto, através desses textos bíblicos, hoje pretende nos falar nesse dia consagrado? Pois tudo bem, Jesus quer nos chamar à virtude da humildade, a superar em nós o pecado do orgulho, de nos achar mais do que verdadeiramente somos, que Deus de fato possa mostrar qual é o nosso lugar, que Deus de fato possa mostrar qual é o nosso tamanho. Jesus também nos ensina que nós devemos ser gratuitos nas nossas ações. Fazer o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Por quê? Porque Deus fez, em primeiro lugar, o bem a todos nós, sem esperar absolutamente nada em troca. Deus agiu com gratuidade, com graça e com amor.
por isso nós também devemos agir para com o próximo com graça, gratuidade e amor, sendo sinal, assim, portanto, do amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.